Douglas, é verdade que se eu me casar com um cidadão canadense, já está tudo resolvido? Eu viro imigrante, viro cidadão canadense também? Olá pessoal, estou de volta, hoje atrasado novamente, peço desculpas aqui com a presença da minha mãe, da minha avó, que as coisas ficaram um pouco tumultuadas, então, mas tem sido maravilhoso, eu vou falar sobre isso depois com vocês no próximo vídeo. Só que hoje, sábado, um dia depois da data de eu colocar o vídeo no canal, aqui na Estúdio TV, eu vim falar sobre esse assunto, que é uma pergunta muito recorrente, que eu sempre recebo. As pessoas me perguntam: Douglas, é verdade que se eu me casar com um canadense fica tudo resolvido? Eu tenho garantida a minha imigração para o Canadá? Então eu resolvi vir aqui hoje para falar sobre esse assunto e esclarecer alguns pontos para deixar claro que não é bem assim que funciona. Para você que chegou agora no meu canal, seja bem-vindo à Estúdio TV. O meu nome é Douglas e aqui você vai sempre encontrar informações sobre o Canadá. Eu sou formado como consultor de imigração, então por isso que eu falo sobre o assunto, mas mesmo tendo a minha formação, eu sempre vou mostrar a fonte da informação, que é a única, que é o site oficial do Departamento de Cidadania e Imigração do Canadá, que é o www.cic.gc.ca. Mas eu ressalto que lá na descrição do vídeo você vai encontrar o link específico sobre esse assunto e todas as informações que eu estou reproduzindo aqui estão no site, ok? Na verdade, existem dois tipos de relações que são elegíveis para que se tenha aí uma family sponsorship, que é a seguinte: é o casado, seja do mesmo sexo ou sexo oposto, e também a união estável, que é o parceiro de união estável, que nós chamamos de Common Law Partner. Só que é o seguinte, esse Common Law aqui, para ser considerado legalmente, ter uma base legal, é de pelo menos um ano vivendo como casados, tendo coisas em comum. E se por acaso tem um afastamento, tem que ser um afastamento justificável, por exemplo, por causa de cidadanias diferentes, porque um mora no país do outro mora no outro. Existem outros critérios. Eu vou falar sobre tópicos gerais, só para explicar essa questão. É garantido ou não é? Isso é muito sério de entender. É importante entender que para se tornar cidadão canadense, primeiro o estrangeiro ele se torna um residente permanente do Canadá. E para se tornar cidadão canadense, ele tem que estar presente no Canadá pelo menos 1.460 dias dentro dos 6 anos antes a aplicação dele para a cidadania canadense. Então, vou aplicar a cidadania canadense hoje. Nos últimos 6 anos, eu tenho que ter estado presente no Canadá pelo menos por 1.460 dias. Então é importante entender isso. Existem etapas. Primeiro, a residência permanente, depois a cidadania. E para essa pessoa canadense ser o seu sponsor, ser a pessoa que vai te dar esse suporte para essa aplicação, ela tem que ser cidadã, claro, tem que ser maior de 18 anos, não pode ter antecedentes criminais, e não pode depender de ajudas do governo, ajuda financeira do governo. Essas são só algumas das características, são as principais, só para que vocês tenham uma ideia. Existem critérios, tanto para a pessoa que vai ser a sponsor, que vai patrocinar, podemos dizer assim, é você no caso, quanto há critérios para você também. Uma das principais coisas que essa pessoa que pretende ser sua sponsor, pretende ser o seu patrocinador ou patrocinadora, uma das principais coisas que ela tem que provar é que ela tem recursos financeiros para mantê-la e para te manter também, que tem como te oferecer, te suprir nas suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, com roupas, e principalmente que ela garanta que você não vai precisar pedir ajuda financeira do governo, que ela é responsável por isso. Agora, o mais sério disso tudo é que essa pessoa, na minha opinião, claro, essa pessoa não pode ter sido a patrocinadora de uma outra pessoa para que essa outra se tornasse residente permanente do Canadá nos últimos 5 anos. Então existe um intervalo aí de 5 anos. Se tudo foi certo, se todas as regras desse procedimento, dessa aplicação e desse tipo de mudança de status, todas as regras foram seguidas corretamente, então essa pessoa tem um intervalo aí de 5 anos para então ser sponsor de uma outra pessoa. E é claro, não pode ser uma pessoa que seja uma prisioneira, né? Não pode ser um detento ou detenta, e não pode ser uma pessoa que tenha sido condenada por crimes violentos, crimes de agressão, né? Qualquer tipo de violência, incluindo sexual,
ou qualquer outro tipo de ofensa que o oficial de imigração entende que torne essa pessoa inelegível. Então, o ideal é que essa pessoa não tenha nenhum antecedente criminal. Mas é claro que essas condições, que existem condições para você também, como eu disse, e você não pode ter antecedentes criminais também. Então eles vão checar isso, porque se eles entenderem que você representa um perigo, um risco para a segurança pública, para a segurança do Canadá, você pode ser recusado como um novo imigrante no Canadá. Então eles vão checar tudo, tem que mostrar tudo, claro, na aplicação. E eles têm as maneiras deles de investigar. Aí as pessoas falam muito a respeito, e se eu tiver um casamento arranjado, eu resolvo a minha vida, pago lá 20 mil, 30 mil, não sei quanto que a pessoa vai cobrar. Como que funciona isso? É fácil desse jeito mesmo? Porque a gente já ouviu várias histórias nos Estados Unidos, já ouviu várias histórias aqui também. Então eu encontrei algumas informações aqui no site da imigração. Esse tipo de casamento não é novidade para ninguém, que é crime, né, gente? É um crime gravíssimo e as pessoas, então, elas vão ser tratadas como tal. Agora, o governo, ele toma certas providências. Eu fico olhando para cá só para conferir se eu não estou falando bobagem, porque eu estou olhando do site. Eles têm maneiras de prevenir isso. Como? Eles vão checar documentos, eles vão fazer visitas nas casas para poder checar se as pessoas realmente são casadas. Eles vão fazer entrevistas também com os dois, claro. Então, quantas vezes eles quiserem. Então, eles podem fazer tudo isso, eles podem investigar tudo isso. Justamente para evitar tudo isso. Agora, existe uma coisa que, na minha opinião, é a que, digamos que mais inteligente no caso, né, pensando, eles querem evitar esse tipo de fraude, que é um contrato que a pessoa que está patrocinando faz, chamado undertaking. Esse undertaking está dentro de um dos formulários da aplicação. E lá a pessoa diz que ela promete ser a responsável por essa pessoa sendo patrocinada pelos próximos 3 anos depois que ela se tornar residente permanente. Esse contrato obriga essa pessoa, ele promete ser responsável, ou seja, se torna uma obrigação dele bancar essa pessoa patrocinada em todas as necessidades que tiverem de saúde, porque nem tudo o sistema público de saúde cobre, alimentação, moradia, roupas, como eu já tinha falado. É muito extenso, então são 3 anos sendo residente, durante os primeiros 3 anos que essa pessoa patrocinada se tornar residente permanente, esse sponsor, esse patrocinador é responsável por tudo. Essa pessoa não precisa, o patrocinado não tem uma obrigação de ir trabalhar e nada quebra esse contrato, praticamente nada. Mesmo que tenha um divórcio, a pessoa que está patrocinando ainda tem um compromisso de bancar a outra durante 3 anos depois que ela se tornar residente permanente. Isso é muito sério de entender. Não é depois que eu apliquei, mandei minha aplicação hoje, está contando. Não. Quando eles aprovarem, dali para frente é que vai começar a contar os 3 anos. E os prazos, eu estava conferindo, os prazos para aplicações feitas para quando o patrocinado está no Canadá, ou seja, a aplicação feita dentro do Canadá, chega até 26 meses, sendo que a aprovação inicial pode acontecer porque tem algumas etapas, então tem 2 etapas, normalmente tem 2 etapas. Então a primeira etapa seriam 16 meses. Agora, se for uma aplicação quando a pessoa sendo patrocinada está no Brasil, que eu estou considerando apenas o Brasil aqui para o nosso vídeo, aí o prazo é de até 10 meses, sendo que a análise do patrocinador que eles fazem tem um prazo de até 32 dias, está incluído dentro desse prazo. Então, um prazo até 26 meses para aplicações feitas dentro do Canadá, quando o patrocinado está no Canadá, e 10 meses quando o patrocinado está fora. Então é muito importante entender isso. O patrocinador, ele tem essa responsabilidade absurda e longa com o patrocinado. Eu fico conferindo porque eu não quero falar bobagem. É um contrato bem rigoroso e ele menciona todos os detalhes. O nome dele é Undertaking. Isso é muito importante entender, porque as pessoas acham, não, então é fácil, eu pago alguém ali, pronto. Não é bem assim que funciona, além de ser crime, né, gente? Então é muito sério. Agora, a pessoa sendo patrocinada, ela pode aplicar, na hora que for enviada a aplicação para a residência permanente, ela aplica também para permissão de trabalho aberta, porque agora isso é novidade, porque antes não era assim. A pessoa que está aguardando, ela pode receber uma permissão de trabalho aberta, tem que aplicar e eles vão analisar e vão verificar, claro, a elegibilidade. Para tudo existem critérios de elegibilidade, pessoas, isso é muito importante entender, não significa, é meu direito, isso não é um direito, essas coisas não são um direito. Eu lembro quando eu vim para o Canadá, que eu fui aplicar o meu visto para visitante,
Eu li, eu não gostei muito até, fala assim, entrar no Canadá não é um privilégio, perdão, não é um direito, é um privilégio. Uau, tipo, nossa, mas eu tô comprando, né, um documento e tal. Mas eles realmente vão analisar e eles é que vão decidir se você é elegível ou não é elegível. Então não tem aquela coisa, eu tenho direito de ter isso ou de ter aquilo. Não tem, não tem. Nós podemos aplicar e ver o que eles vão decidir, se eles querem conceder os documentos ou não, né? Claro que as aplicações não tem um motivo assim de, não quero. Como eu disse, a não ser que tenha problema com a justiça, aí já vai para um outro assunto, vai precisar de um outro tipo de assistência. Aí, para melhorar o negócio, né? Nesse tipo de situação que a pessoa está pensando em contratar alguém e tal, é o seguinte: se você não está numa reunião, numa relação com essa pessoa que seria o seu sponsor, que quer ser o seu sponsor, há mais de 2 anos, mesmo se for um casamento, mas se você está há menos de 2 anos casado com essa pessoa ou numa relação de união estável e não tem filhos, depois que você se tornar a sua residência permanente vai ser uma residência permanente condicional. Por quê? Porque vocês não têm um tempo de relação suficiente para o Canadá entender que você pode ter uma residência permanente definitiva. Um ponto muito importante, se não tem filhos em comum. Se tem filhos em comum, a relação, mesmo se a relação tiver menos de 2 anos, a residência permanente ela vem uma residência permanente definitiva. Então, você que foi patrocinado por essa pessoa, vocês dois não podem se separar nesse período por motivos banais, é claro, né? Se for coisa grave, agressão e tal, isso aí você é protegido, óbvio, e você não é prejudicado no seu status de imigração e na sua aplicação. Agora, você tem que morar com essa pessoa, depois que você se torna residente permanente, pelo menos por 2 anos. Porque se você se separa dessa pessoa nesse período, você perde o seu status de residente permanente do Canadá. Então isso também é muito importante entender. Então, sendo um relacionamento genuíno ou sendo uma ideia dessas de fazer um contrato arranjado, quero deixar bem claro que isso é crime e que eu não estou fazendo apologia a nada, não é o meu papel. Estou apenas explicando as coisas. Então, independente da situação, é muito sério pensar, mesmo uma relação genuína, porque é muito, talvez, eu estou dizendo na minha opinião, pelo que eu analiso de tudo, a pessoa ela passa a estar no Canadá apenas porque essa outra pessoa foi a patrocinadora dela, né? Então, tem que ver se realmente é uma relação que vale a pena, porque você vai ficar ali submisso a essa situação. É claro que numa relação realmente genuína, essas coisas são muito bem resolvidas. Eu falo isso porque é importante pensar. Então, você vai mudar de país, vai vir para uma terra estranha. Então, para que você não se diminua, que você não se sinta assim, de nenhuma maneira menosprezado. Então, que você tenha um menosprezado ou menosprezada. Que você tenha, então, uma relação assim, com uma conversação honesta e aberta com essa pessoa, para que você não se sinta dessa forma, porque pode te prejudicar bastante. O importante é ser feliz, o importante é realizar os seus sonhos e da melhor forma, da forma mais legal possível, e isso eu sempre vou apoiar, né? Claro. Então, eu queria muito responder essa pergunta. Eu peço desculpas por não ter postado o vídeo de ontem, de sexta-feira, vir aqui para poder gravar hoje e postar hoje, que é sábado, mas eu acredito que é uma informação muito útil. Como eu cobri assim bem por cima as coisas, e eu espero que tenha servido para vocês, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, porque assim você tem como fazer sua pesquisa. Não tem lugar melhor para fazer essa pesquisa e nenhum outro lugar com informação oficial do que o site da imigração. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Na semana que vem eu estou de volta, na sexta-feira, que é o dia que a Estúdio TV posta os vídeos, tá bom? E depois eu conto pra vocês como que tem sido aqui a visita da minha família, porque tá o máximo. Muito obrigado e bom final de semana pra vocês e até sexta-feira que vem. Tchau!